A gente atualiza agora a situação do Rio Grande do Sul. Subiu para 46 o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou hoje o estado com uma comitiva de ministros e anunciou o repasse de mais de 740 milhões de reais para as cidades mais afetadas. A reportagem é de Natália Lauxen. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e mais 8 ministros desembarcaram no Rio Grande do Sul neste domingo para visitar os municípios mais prejudicados pelo ciclone extratropical. Geraldo Alckmin sobrevoou, junto do governador Eduardo Leite, as cidades do Vale do Taquari, área que fica ao centro do estado gaúcho e concentra os maiores estragos. A comitiva do governo esteve em 3 cidades do Vale, Lajeado, Mussum e Roca Salles. Todas são banhadas pela bacia do Rio Taquari. Após a reunião com os prefeitos, os governantes federais e estaduais anunciaram as novas medidas para a reestruturação das áreas atingidas no Rio Grande do Sul. Entre elas, o repasse de 741 milhões de reais do governo federal. O ministério que mais destinará recursos às áreas afetadas é o das cidades, com 225 milhões de reais. Em seguida, vem o da integração, com 195 milhões. E depois, o programa de aquisição de alimentos, um braço do Ministério do Desenvolvimento Social, com 125 milhões. Alckmin ainda falou em liberação de FGTS de R$ 6 mil às populações atingidas. A Caixa Econômica Federal está liberando o saque do FGTS. Então, as famílias atingidas que tenham saldo no FGTS poderão liberar até R$ 6.220, o limite do saque do FGTS. A Receita Federal disponibilizou mais 7 milhões de reais e está havendo uma postergação de pagamentos de tributos federais. O que ia ser pago em setembro é prorrogado para dezembro. Leite também comunicou novas ações no estado e informou que o vice-governador deve permanecer nas regiões afetadas pelas cheias durante esta semana. Nós criamos, em função até dos ciclones recentemente ocorridos aqui no estado, um programa que nós chamamos Volta por Cima, teve aprovação na Assembleia Legislativa, e nós já estamos destacando os recursos, até amanhã devemos anunciar o volume dos recursos, que vão dar conta para que cada família que está no cadastro único possa receber R$ 2.500, né, para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente e necessário, né, que ao lado das doações que são recebidas vão ajudar essas famílias no momento de restabelecerem as suas condições mínimas, né, de sobrevivência. Os esforços econômicos das 3 esferas governamentais buscam de forma rápida a retomada da normalidade nas regiões mais afetadas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. A soma dos prejuízos materiais já chega a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os desafios agora são imensos. Vão de salvar vidas a erguer novas cidades depois dessa tragédia. Reconstruir as cidades, nós visitamos vários municípios, foram destruídas. Impressionante a violência, né, das águas. Salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. E amanhã, essa tragédia que provocou essas imagens tão difíceis de serem vistas completa uma semana lá no Rio Grande do Sul. E é para lá que a gente vai ao vivo com a repórter Aline Schneider, já aparece aqui no telão do CNN Prime Time, para atualizar as informações, né, desse sofrimento que os gaúchos têm passado. Aline, uma boa noite para você. É verdade, Yuri. Boa noite. E a cada novo balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o nosso coração fica ainda mais despedaçado para os gaúchos, porque os números divulgados agora, no início da noite, são ainda piores. 46
é o número de mortos até o momento, 46 permanece o número de desaparecidos, sendo que 30 pessoas são da cidade de Mussum, que fica na região central do estado, ali no Vale do Taquari, um dos municípios mais atingidos, juntamente com Roca Salles. Agora veja o número de pessoas feridas, triplicou nesse domingo. De 224 passou para 924 pessoas. O número de gaúchos atingidos diretamente por conta da passagem desse ciclone também subiu de 150 mil para 340 mil pessoas. Isso da manhã de domingo para agora. Há pouco, quando foram divulgados os últimos números, mais de 20.490 pessoas ainda não conseguiram retornar para suas casas, estão na casa de parentes e amigos. Isso porque ou a moradia ainda está inabitável ou porque ela foi completamente destruída. Mais de 4.700 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos municipais. E, portanto, 46 o número de desaparecidos. Durante essa comitiva do governo federal, neste domingo, ao Rio Grande do Sul, o governador gaúcho, Eduardo Leite, também reforçou que o governo estadual já fez anúncios que somam 1 bilhão em linhas especiais e 20 milhões em repasses extraordinários de recursos para a área da saúde e dos municípios afetados. Lembrando que na manhã deste domingo começou a funcionar na cidade de Roca Salles um hospital de campanha para receber essas pessoas feridas. Yuri. Obrigado pelas informações, Aline Schneider. E não só os gaúchos, mas os brasileiros todos ficam tocados a cada vez que essas estatísticas são atualizadas. Uma boa noite, Aline. E após ser alvo de críticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou neste domingo, lá na Índia, a tragédia no Rio Grande do Sul e fez isso durante discurso na cúpula do G20 em Nova Delhi. A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Daniel Hittner já está de novo aqui com a gente no Prime Time. Hittner, a gente viu todo um esforço do governo federal para conseguir dar o apoio por meio de uma série de ministérios, mas percebe-se, pelo fato até do presidente Lula lá na Índia fazer menção deste ciclone extratropical e dessa situação no Rio Grande do Sul, do como isso também se tornou uma questão de imagem do governo federal pelo fato de o próprio presidente não ter ido pessoalmente ao Rio Grande do Sul. Quem fez isso neste domingo foi o presidente em exercício Geraldo Alckmin. Essa coordenação de ações acabou chegando, de certa forma, um pouco atrasada na sua avaliação e do que você tem ouvido aí por Brasília, ou era o que era possível ser feito e o que está acontecendo de forma administrativa, digamos assim, na relação entre governos estadual e federal, tem sido a resposta que é necessária, independentemente da presença física do presidente da República lá no estado do Rio Grande do Sul? Yuri, primeiro, sempre total e absoluta solidariedade com os gaúchos nessa situação. Agora, politicamente, o governo e o entorno do presidente Lula reconhecem que houve uma repercussão bastante negativa nas redes sociais, por exemplo, quanto à ausência dele nos últimos dias lá no Rio Grande do Sul, antes de embarcar para a Índia na cúpula do G20. Ao longo deste domingo, isso gerou uma certa especulação de que Lula, há quem defenda isso no governo, imediatamente na volta da Índia, passe pelo Rio Grande do Sul e dê pessoalmente ali sua manifestação, sua solidariedade aos gaúchos atingidos por essa tragédia. Por enquanto, os ministros tentaram um pouco enxugar o gelo ali, né? Foram com o vice-presidente Geraldo Alckmin, mais um comboio importante de ministros, mas há um reconhecimento no Palácio do Planalto
de que não houve a mesma reação rápida e muito efetiva, tanto em campo quanto politicamente, como na tragédia de São Sebastião, no início do ano, no litoral de São Paulo. Em termos mais amplos, Lula e o governo pretendem mandar duas sinalizações. Primeira, de que a Defesa Civil vai se estruturar melhor. Há um exemplo de que quase 2.000 municípios até agora enfrentaram algum tipo de situação de emergência por secas, enchentes, ciclones, algum fenômeno, algum desastre climático, e que a Defesa Civil vai se estruturar ao longo dos próximos anos. Já tem sinalizações disso no plano plurianual, que vai até 2027, com mais recursos para esse órgão. Em segundo lugar, o próprio governador Eduardo Leite foi muito criticado nos últimos dias por questões de como tratar com desastres ambientais e como se referir às mudanças climáticas. E nesse aspecto, o governo Lula prepara para outubro ou novembro o que se chama aqui de despedalada climática. Aí estamos nos referindo a um ajuste na conta de emissões que o governo Jair Bolsonaro fez para o total de emissões com que o Brasil promete reduzir até o ano de 2030. O governo Jair Bolsonaro aumentou um pouco esse número de emissões, é um compromisso em relação ao Acordo de Paris, e agora Lula pretende voltar atrás e colocar uma meta um pouco mais ambiciosa, uma meta total mais ambiciosa. De qualquer forma, talvez nada disso seja suficiente para apagar ou para atenuar o desgaste de imagem que foi a ausência de Lula nos últimos dias antes de embarcar para a China. Nos próximos dias, assim que Lula voltar, ele deve chegar segunda-feira à noite ou terça-feira de manhã da Índia, a gente vai ver se, como sugerem alguns ministros, ele, em vez de vir diretamente para Brasília, faz uma escala ali no Rio Grande do Sul. Até porque pelos dados, pelas informações que a gente tem recebido do Rio Grande do Sul, como destacou a Aline Schneider, essa tragédia, infelizmente, ainda vai deixar sequelas muito graves no Rio Grande do Sul. E Hittner trouxe, acho que, dois aspectos que vale a gente destacar. Essa questão das emissões aqui no Brasil, elas estão muito atreladas ao problema do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, em especial na Amazônia. E todo esse esforço que há de alguns setores do governo, como no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, do ministro Valdez Góes, que comanda a Defesa Civil, em ter um tratamento especial para esses municípios que mais sofrem com as mudanças climáticas, a ver como o Brasil consegue colocar isso em prática e conseguir dar conta dessas pessoas que acabam sofrendo com toda essa situação. Daniel Hittner, nosso diretor editorial em Brasília, segue com a gente aqui no Prime Time. Até já, meu amigo.